Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sidney Martins na área, com imenso prazer para falarmos de tipos de predicado. É isso mesmo. Nós vimos a transitividade verbal, você viu que tem três verbos classificatórios. Tem o verbo transitivo, o verbo intransitivo e o verbo de ligação. Nós classificamos aqui os verbos transitivos e intransitivos também como verbos nocionais ou verbos significativos. E por quê? Porque eles nos dão uma noção, um significado, um sentido de ação. Tanto que é por isso que eles encabeçam o predicado verbal. Agora, e o verbo de ligação? Ele não indica ação, ele indica estado, qualidade, atributo, característica, tanto que ele não pode ser chamado de verbo nocional, ele pode ser chamado de verbo relacional, verbo copulativo ou até mesmo verbo não nocional e verbo não significativo. Mas o fato é que só de olhar para o verbo a gente já consegue classificar o predicado. Então, quando a gente pensa no verbo em si e a gente percebe que tem verbo transitivo e verbo intransitivo responsáveis por indicar ação, tanto que nós podemos chamá-los de verbos nocionais, nós percebemos que esses dois verbos encabeçam aquilo que a gente chama de predicado verbal. Agora, quando o verbo é de ligação, ele encabeça qual predicado? O predicado nominal. E se nós tivéssemos apenas dois tipos de predicados, a nossa análise já pararia aqui. O problema é que tem o predicado verbo nominal. Opa! Então a gente tem que olhar com um pouquinho mais de calma. Então vamos lá, dá uma olhada aqui, ó. Predicado é o único termo indispensável da oração, já que, como vimos, o sujeito pode ser indeterminado ou até mesmo não existir. Lembra que eu falei isso com vocês? O único termo indispensável à oração é o predicado. Eu posso ter oração sem sujeito, eu posso ter um sujeito indeterminado, mas eu jamais terei uma oração sem predicado, porque se constituiu oração, tem predicado. Aí, ó, de acordo com a sua estrutura, o predicado pode ser verbal, nominal ou verbo nominal. E aí, gente, como é que isso acontece? Como é que eu vou saber que eu tenho um predicado verbo nominal, não sei o que, e papapá, e vamos lá. Turma, olha aqui, ó. Quando o predicado é verbal, só há dois tipos de verbos que podem aparecer. Ou é o transitivo, ou é o intransitivo. Quando o predicado é nominal, só tem um tipo de verbo, que é o verbo de ligação. Agora, e quando o predicado é verbo nominal? Aí é que o bicho pega. Então vamos lá, vamos entender essa dinâmica direitinho, tá? Direitinho, e daqui a pouco a gente vai voltar nesse carinha aqui, que é o predicado verbo nominal, tá? Então vamos lá, primeira coisa, quando a gente tem um predicado verbal, esse predicado tem apenas um núcleo e o núcleo significativo se concentra obviamente no verbo. Então olha aqui, ó, predicado verbal, o núcleo é um verbo. Observação, o verbo nunca será de ligação. Se é predicado verbal, salientando mais uma vez, ou o verbo é transitivo, ou o verbo é intransitivo. Porque são verbos que indicam ação. Aí olha só os exemplos que a gente tem aqui. Os empresários fizeram uma proposta aos trabalhadores. Vamos analisar. Quem é o sujeito? Os empresários. Onde é que está a forma verbal? Fizeram. Nesse contexto, quem faz alguma coisa a alguém. Eles fizeram uma proposta aos trabalhadores. Seria um verbo transitivo direto e indireto. Uma proposta seria o objeto direto e aos trabalhadores
seria um objeto indireto regido pela preposição a. Na segunda frase, as aves ciscavam o chão. Quem é o sujeito? As aves. Cadê a forma verbal? Ciscavam. Nesse contexto, quem cisca, cisca alguma coisa. É um verbo transitivo direto e o chão é um objeto direto. Então, vocês viram? Só verbo que indicou ação. Vamos para um próximo exemplo agora. Predicado nominal. O núcleo é um nome. Como assim o núcleo é um nome? Se o predicado verbal tem só um núcleo significativo e esse núcleo se concentra no verbo, o predicado nominal também só tem um núcleo significativo e esse núcleo, obviamente, se concentra no nome. E quem vai ser o nome? Vai ser o próprio predicativo. Então aqui, ó, o verbo será sempre de ligação. Essa é a nossa observação. Opa! E aí quando a gente pensa em verbo de ligação, a gente tem uma listinha. Ser, estar, parecer, permanecer, ficar, continuar, tornar-se. A depender do contexto, outros verbos podem se tornar de ligação, porque isso acontece também. A gente viu que tudo na língua portuguesa depende de contexto. Estes verbinhos aqui que eu acabei de apresentar, eles na maioria das vezes são de ligação. Eu posso até ser exagerado mesmo e dizer que em 99,9% dos casos eles são de ligação, mas haverá situações em que eles não serão de ligação. Quando? Quando o complemento não for uma característica. Se o complemento for uma circunstância, eles não são mais de ligação e sim verbos intransitivos. Então, por exemplo, quando eu digo João está doente, o verbo estar aí é um verbo de ligação, porque doente é uma característica, é um estado, então seria um predicativo do sujeito. Mas se eu disser João está em Cascavel não é um estado, um atributo, uma característica. Em Cascavel é uma circunstância de localidade. Então o verbo estar vai ser um verbo intransitivo e em Cascavel vai ser uma adjunta adverbial de lugar. Agora, o contrário também acontece. Pode ser que eu tenha um verbo intransitivo que por algum motivo contextual ele vira de ligação. Então se eu digo assim, ó, Sidney anda rapidamente. Nossa, eu praticamente corri, né? De tão rápido que eu andei aqui, ó. Sidney anda rapidamente. Meu pai anda rápido pra caramba. E nesse momento, você percebe, olha a imagem que a gente cria na nossa cabeça, uma pessoa andando mesmo. Então você entende a ação manifestada pelo verbo, você está diante de um verbo intransitivo e o rapidamente seria uma adjunta adverbial de modo, porque é o modo como a pessoa anda. Agora se eu disser assim, ó, Sidney anda triste nos últimos tempos. Gente, você não vai, na tua cabeça não vai obrigatoriamente passar a imagem do Sidney assim, ó, andando com a cara de tristão. Eu tenho que estar necessariamente andando com a cara de tristão? Não, eu posso simplesmente estar triste. Pô, tá triste ali, ó, tá macambúzio, né? Tá meio amuado, não sei o quê. Então, nesse momento, o verbo andar não é mais aquele famoso verbo intransitivo. Ele é um verbo agora de ligação e triste seria um predicativo do sujeito. Então, tudo na língua portuguesa depende de contexto, tem que avaliar. O verbo só vai ser de fato de ligação se o complemento for uma característica. Então, aqui, ó, as flores são lindas. As flores é o nosso sujeito. O são aqui vai ser um verbo de ligação, até porque lindas é uma característica. E aí vai ser um predicativo do sujeito. Por que predicativo do sujeito? Porque está qualificando, caracterizando flores, que é o nosso sujeito. E aí depois, o réu permaneceu calado. Quem é o sujeito? O réu. Permaneceu aqui vai ser um verbo de ligação, porque calado é uma característica. Então, permaneceu o verbo de ligação, calado predicativo do sujeito. E aí, nesse momento, nós temos um predicativo do sujeito que está qualificando, caracterizando o nosso sujeito. Aí agora, antes de partir para a próxima, antes de partir para o
predicado verbo nominal necessariamente, a gente tem que definir o que na estrutura é sujeito e o que na estrutura é predicado. E olha só como é simples. O que vai ser o predicado na estrutura? Aquilo que tem na frase menos o sujeito. Então aqui, ó, nos nossos primeiros exemplos, basta tirar o sujeito e o que sobra é predicado. Como nessas duas primeiras frases aqui o predicado é verbal, quem é o núcleo do predicado? Ora, é o verbo. Então, na primeira, o núcleo é F0. Na segunda, o núcleo é se escavam. Agora, nessas outras frases aqui, o predicado não é nominal. Então, vamos lá. Tira o sujeito, o que sobra é predicado. E como o predicado é nominal, o núcleo significativo vai se concentrar onde? Ó, no nome. Então, o nome é o predicativo. Cara, nesse caso aqui você tem que ficar de olho, porque algum aluno, um ou outro, pode ser que erre isso. Ah, o núcleo do predicado é sempre o verbo. Não, o núcleo do predicado verbal é sempre o verbo. O núcleo do predicado nominal vai ser o nome. Agora, se liga aqui, voltemos agora a esse estágio inicial. Voltemos ao cara que vai provocar problema na nossa vida, que é o predicado verbo nominal. Se é um predicado verbo nominal, tem dois núcleos significativos. Um vai se concentrar no verbo e o outro vai se concentrar no nome. O que isso significa? Que nós não teremos um verbo de ligação. Pois na hora que a gente tem um verbo de ligação, automaticamente tem predicativo. E detalhe, definido, predicativo do sujeito. Então, ó, se tem verbo de ligação, obrigatoriamente tem predicativo do sujeito. Agora, pode ser que tenha predicativo sem ter verbo de ligação? Sim, eu já venho mostrando isso para vocês há algum tempo. E detalhe, é uma das maiores falácias na língua portuguesa. Muitos alunos até hoje acham que para ter predicativo, obrigatoriamente tem que ter verbo de ligação, o que não é verdade. Então vamos lá, vamos entender agora a dinâmica do predicado verbo nominal. Se tem verbo, é porque tem ação. Então que tipo de verbo eu terei aqui? Ou transitivo, ou intransitivo. No predicado verbo nominal. Jamais será de ligação, porque na hora que é de ligação, automaticamente eu tenho o predicativo do sujeito. E pronto, e predicado nominal e acabou. Agora, quando eu tenho o predicado verbo nominal, dois núcleos. Um que vai se concentrar no verbo, e esse verbo necessariamente tem que indicar ação, ou ele é transitivo ou ele é intransitivo, mas eu também vou ter um predicativo. Que detalhe, pode ser do sujeito ou do objeto. Então, para ter a essência do nome, tem que ter um predicativo. E aí, para a gente entender isso legal, a gente tem que entender um quadrinho muito bacana que eu vou apresentar para vocês agora. Vou fazer um quadrinho de tipos de predicado, como eu prometi para vocês. Ó, tipos de predicado. Esse quadrinho você já deve ter visto na escola, mas talvez nunca tenha parado para analisar. Então vamos lá. Existem duas perguntinhas que a gente pode fazer para o verbo. Aliás, para a frase, né? Duas perguntinhas que a gente vai fazer para a frase. A primeira é: há verbo de ligação? Vou até escrever mesmo, já que tem espaço. Ó, há verbo de ligação? E a segunda, e por que eu digo há verbo de ligação? Se você buscar na tua memória, talvez o teu professor na escola colocasse assim: há verbo de ligação, claro, como se existisse um verbo de ligação subentendido. Eu particularmente não gosto dessa análise, porque aí se o avaliador é traiçoeiro, ele pede para você classificar a oração, perguntar quantas orações tem. E aí às vezes a frase só tem um verbo
é uma oração absoluta, é um período simples, mas você vai ficar... mas aqui tem um verbo de ligação subentendido, então tem duas orações, o avaliador te arrebenta nessa. Então a pergunta é, há verbo de ligação? E a segunda é, há predicativo? Aí vamos lá, nós não temos três tipos de predicados? O predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal. O predicado verbal tem quantos núcleos significativos? Um, que vai se concentrar no verbo. O predicado nominal tem quantos núcleos significativos? Um, que vai se concentrar no nome. E o predicado verbo nominal tem dois núcleos significativos. Um vai se concentrar no verbo, outro vai se concentrar no nome. Então, por exemplo, se eu fizer a pergunta, há verbo de ligação? E a resposta for não, eu já tenho uma possível estrutura verbal. Se eu fizer a pergunta, há predicativo? E a resposta também for não, eu estou diante de qual predicado? Um predicado verbal. Aí eu coloco aqui, ó. Pedro comeu um abacaxi. Pergunta, tem verbo de ligação? Não, porque o verbo que apareceu aqui foi o verbo comer, é um verbo transitivo direto. Segunda pergunta, tem algum predicativo, ou seja, algum elemento indicando a característica seja de um sujeito ou de um objeto? Não, não tem. Então, opa, estamos diante daquilo que a gente chama de predicado verbal. O que é o predicado na frase? É tudo que existe menos o sujeito. Então aqui, Pedro é o sujeito e todo o resto, comeu um abacaxi, é o que a gente chama de predicado verbal. Como o núcleo deste predicado é o verbo, o núcleo aqui vai ser comeu. E aí, olha só, óbvio que um abacaxi vai ser o objeto direto. Então entenda isso. Comeu é verbo transitivo direto, um abacaxi é objeto direto. Mas a estrutura comeu um abacaxi, tudo isso é o que a gente chama de predicado. Como o núcleo é um verbo, é um predicado verbal. Agora aqui, ó, se eu fizer a pergunta para a frase e a minha primeira resposta para a verbo de ligação for sim, eu já te digo, automaticamente a resposta para a segunda também vai ser sim. Sabe por quê? É impossível ter verbo de ligação e não ter predicativo do sujeito. Na língua portuguesa, olha só, na gramática tradicional, é possível até ter predicativo do sujeito sem ter o sujeito. É possível. Mas jamais você vai ter um verbo de ligação sem o predicativo do sujeito. Automaticamente, se tem verbo de ligação, tem predicativo do sujeito. Aí eu coloco assim, ó. Clara é linda. Neste momento, tem verbo de ligação? Tem. A forma verbal é, que é do verbo ser. E como é que eu percebi isso? Porque o complemento é uma característica. Então aqui Clara é um sujeito, eu tenho aqui a forma verbal é como um verbo de ligação e linda como um predicativo do sujeito. Por que predicativo do sujeito? Porque está caracterizando, qualificando Clara, que é o nosso sujeito. Agora, quem é o predicado? Tudo que tem na frase menos o sujeito. Clara é o sujeito, é linda é o predicado. E que tipo de predicado a gente tem aqui? Um predicado nominal. Se é um predicado nominal, onde se concentra o núcleo deste predicado? No nome. Então, o núcleo aqui é a palavra linda. Agora, e quando a gente tem um predicado verbo nominal, como é que vai funcionar? Para a minha primeira pergunta, a resposta vai ser não. Isso significa que o verbo dessa estrutura ou é transitivo ou é intransitivo, como eu já mostrei para vocês. Só que vai ter a resposta sim para um predicativo. Então eu coloco aqui, ó. Fabiano marchava desorientado.
E essa daqui é sinistra, porque realmente começa a provar que você domina os constituintes da língua portuguesa. Porque quando o cara olha para cá, ó, Fabiano marchava, marchava é um verbo com indicação, não é um verbo de ligação. Mas muito candidato vai dar mole. Por quê? Porque vai olhar para desorientado, vai ver que desorientado é um adjetivo, vai pensar é um predicativo do sujeito e vai acabar qualificando marchava como verbo de ligação. Tem gente que vai fazer isso? Tem gente que vai fazer isso. O cara vai olhar um verbo de ligação, predicativo do sujeito, predicado nominal. Mas caramba, marchar, ó. Marcha, soldado, cabeça de papel. Então aqui, ó, o cara está praticando uma ação. Você sabe o que ele está fazendo. Então esse verbo aqui só pode ser intransitivo. Só que aí, ó, tem candidato também que vai errar em outro aspecto. O cara vai pensar, então aqui eu tenho um predicado apenas verbal. Porque se o verbo é intransitivo, significa que desorientado é um adjunto adverbial de modo, não é, Sidney? Seria se fosse um advérbio. Se eu dissesse, Fabiano marchava desorientadamente, aí seria um advérbio de modo. Mas desorientado é adjetivo. E como é que eu sei isso? Porque é uma palavra que varia, tanto que eu poderia aqui trocar Fabiano por Fabiana, e eu jamais diria Fabiana marchava desorientado. Como é que eu teria que dizer? Fabiana marchava desorientada. Opa! Então, este desorientado aqui é um predicativo do sujeito relacionado a Fabiano. Então, Fabiano é o nosso sujeito, marchava é um verbo intransitivo e desorientado é um predicativo do sujeito. Na escola, lá na época da tia Teteia, como é que os nossos professores iam fazer? Iam dizer que tinha um verbo de ligação aqui subentendido. Fabiano marchava e estava desorientado. Mas eu não gosto dessa análise porque parece que tem ali duas orações e na verdade não tem, tem apenas uma oração. Então aqui, ó, Fabiano é o sujeito, marchava desorientado é o nosso predicado. Como as respostas foram não e sim, é o que a gente chama de predicado verbo nominal. Tem dois núcleos significativos, um se concentra no verbo, outro se concentra no nome. Então, ó, decora esse quadrinho, porque esse quadrinho de fato é sensacional, é simples e de fácil absorção. Então vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Eu gostaria que vocês olhassem para essas construções. Predicado verbo nominal. Há um núcleo no verbo e outro no nome. Aí aqui tem uma brincadeira com o verbo transitivo e com o predicativo do sujeito. E aí a gente vai entender, ó, a primeira frase. Os alunos fizeram a prova. Nós temos alunos como sujeito, fizeram como um verbo transitivo direto e a prova como objeto direto. Então esse predicado aqui é apenas verbal, porque não tem predicativo. Na segunda frase, os alunos estavam tranquilos. Nós temos os alunos como sujeito, estavam como forma verbal, como tranquilos é uma característica, é um estado, o verbo aqui é de ligação e tranquilos é um predicativo do sujeito. Então as minhas respostas foram sim, sim, eu só tenho um predicado nominal, o núcleo se concentra no nome. Ou seja, o núcleo do predicado na primeira frase é fizeram, o núcleo do predicado na segunda frase é tranquilos. Mas olha só a nossa terceira frase. Os alunos fizeram a prova tranquilos. Quem é o sujeito? Os alunos. Nesse contexto, quem fez alguma coisa. É um verbo transitivo direto. Quem é o objeto direto? A prova, nosso objeto direto. E tranquilos é uma característica. Pertinente a quem? Pertinente a alunos. Portanto, é um predicativo do sujeito. Então, nosso predicado é verbo nominal. Tem, portanto, dois núcleos, um no verbo e outro no nome. Então aqui, ó, fizeram é um núcleo e tranquilos é outro núcleo. Continuando. Agora a gente vai brincar com o verbo transitivo e o predicativo do objeto. E aí eu posso afirmar uma coisa aqui para vocês. Quando eu tenho o predicativo do objeto, não tem nem o que discutir. Automaticamente o predicado é verbo nominal. Então olha aqui, ó, a despedida deixou a mãe aflita.
A despedida é o sujeito. Deixou um verbo transitivo direto. A mãe é um objeto direto. E aflita é um predicativo do objeto direto, porque é relativo à mãe. Pedro achou Bruna linda. Pedro é o sujeito. Achou um verbo transitivo direto. Bruna é um objeto direto. E linda é um predicativo do objeto direto. Só que quando a gente se depara com o predicativo do objeto, é um pouquinho diferente do predicativo do sujeito. E a gente tem que estar muito ligado para poder fazer essas classificações, porque o aluno pode cair nas pegadinhas dos avaliadores. Por exemplo, se eu colocar assim, ó, o aluno atento fez a questão, alguns candidatos já errariam isso com classificação de predicado. Porque vamos lá, tem verbo de ligação? Não, o verbo que está aparecendo aqui é um verbo transitivo direto. A questão é um objeto direto. Agora, tem predicativo? Não, não tem. Mas aí alguns alunos olhariam para atento e pensariam assim, ah, atento é um predicativo. Mas não é. Quem é o sujeito aqui? O aluno atento. Tudo isso é o nosso sujeito. Quem é o núcleo do sujeito? Aluno. Atento é um adjetivo que está dentro do nome. Portanto, atento é um adjunto adnominal. Lembra que nós vimos isso? Que o adjetivo pode ter duas funções sintáticas? Vamos lá. Quando tem verbo de ligação, automaticamente tem que ser predicativo do sujeito. Mas quando não tem verbo de ligação, o adjetivo pode adquirir duas funções sintáticas. Ou ele é um adjunto adnominal, ou ele é um predicativo. Quando é que ele vai ser um adjunto adnominal? Quando estiver junto do nome. Quando é que ele vai ser um predicativo? Quando não estiver junto do nome. Portanto, se esse adjetivo está dentro do sujeito, ele é um adjunto adnominal. Se ele está fora do sujeito, fazendo referência ao sujeito, ele é um predicativo do sujeito. Agora, se ele está dentro do objeto, ele é um adjunto adnominal. Se ele está fora do objeto, fazendo referência ao objeto, ele é um predicativo do objeto. Aqui não está dentro? Então é adjunto adnominal. É predicativo? Não. Então, tem verbo de ligação? Não. Tem predicativo? Não. Que tipo de predicado eu tenho aqui? Um predicado verbal. Agora, e se eu colocar assim, ó, o aluno, vírgula, atento, vírgula, fez a questão. Tem verbo de ligação? Não. Eu continuo tendo verbo transitivo direto, que pede objeto direto, mas agora tem predicativo? Tem. Porque agora o sujeito é só o aluno. Atento está fora do sujeito. Veja que a vírgula impede que a palavra atento fique junta da palavra aluno. Então não tem como ser um adjunto. Aqui é um predicativo do sujeito. Então olha só, não tem verbo de ligação, mas tem predicativo. Portanto, estou diante de um predicado verbo nominal. Agora, quando eu faço com predicativo do sujeito, é fácil. É fácil. Até porque na escola a professora ensinava o seguinte macete. Se está depois do verbo, é predicativo do sujeito. Se está antes do verbo, é adjunto adnominal. Agora, se está entre vírgulas, é predicativo do sujeito. Mas quando é predicativo do objeto, é muito mais difícil para o candidato perceber. Nós vamos ver os grandes perigos relacionados ao predicativo do objeto. Se liga só nessas frases aqui, ó. Os alunos fizeram uma prova difícil. E os alunos consideraram uma prova difícil. 90% da análise vai de boa, 10% vão capengar aqui. Vamos lá, ó. Quem é o sujeito na primeira frase? Quem foi que fez alguma coisa? Os alunos. Quem é o sujeito na segunda frase? Quem foi que considerou alguma coisa? Os alunos. Classificação do verbo. Quem faz alguma coisa. Verbo transitivo direto. Classificação aqui.
Quem considera, considera alguma coisa. Verbo transitivo direto. E agora? O que tem depois é tudo objeto direto? Ou será que tem objeto direto mais predicativo do objeto direto? E aí, por que bate essa dúvida? Porque apareceu aqui o adjetivo difícil. E a gente sabe que o adjetivo pode ter duas funções sintáticas. Ou ele é um adjunto adnominal, ou ele é um predicativo. E agora, como é que eu faço para saber se esse difícil está dentro ou não do objeto? Porque agora é bem diferente do predicativo do sujeito. Eu não sei se vocês repararam, quando não tinha as vírgulas, era automaticamente um adjunto adnominal. Se estava ali, ó, perto do nome. Pertinho do nome, para não ser adjunto adnominal, tinha que separar com a vírgula, para mostrar que não fazia parte da estrutura, para mostrar que estava fora daquela estrutura, para mostrar que era um predicativo. Aqui não tem vírgula nenhuma. E aí, como é que eu faço? Pois bem, você já deve ter aprendido alguns macetes. Um deles é pegar essa estrutura toda, que tem como núcleo a palavra prova, porque, obviamente, o núcleo do objeto é um substantivo e prova é um substantivo feminino singular e eu vou substituir por um pronome. E aí olha só que importante isso. Quando a gente pega o pronome substituindo o nome, nesse momento, como está na posição de um objeto direto, ou seja, de um complemento verbal, por qual pronome nós vamos substituir? Pelo pronome oblíquo. Qual é o pronome oblíquo equivalente, já que o termo é feminino singular? É o pronome a. Para não gerar nenhum tipo de confusão, eu nem vou colocar o pronome aqui depois do verbo formando ênclise. Eu vou colocar antes do verbo formando a próclise. Lá na frente a gente vai estudar um pouquinho de colocação pronominal, mas eu já te adianto que para a gramática tradicional, quando o sujeito é explícito com núcleo substantivado, o processo de colocação pronominal é facultativo. Tanto faz colocar o pronome antes do verbo ou colocar o pronome depois do verbo. Apenas uma banca vê isso diferente, que é a banca IBFC, mas a gente vai deixar para avaliar isso na aula de colocação pronominal. Agora, eu estou vindo com a regra certa de todos os gramáticos. Tanto faz antes ou depois do verbo. A IBFC comete ali uma atrocidade, mas deixa para lá, depois a gente fala sobre isso. Agora é o seguinte, se é o a, vamos tentar jogar aqui, ó. Eu conseguiria dizer os alunos a fizeram? Conseguiria. Pensando, por exemplo, numa locução verbal de voz passiva, eu conseguiria dizer uma prova foi feita pelos alunos? Conseguiria? Conseguiria. Olha só, dois macetões, ó. Uma prova difícil foi feita pelos alunos. Eu conseguiria. Então, ó, se eu conseguir pegar tudo isso e substituir pelo pronome a, significa que tudo isso é o objeto direto. Se eu consigo dizer uma prova difícil foi feita pelos alunos, eu mostro mais uma vez que tudo isso faz parte de uma estrutura nominal, cujo núcleo é a palavra prova, e que difícil está dentro dessa estrutura junto deste nome. Portanto, difícil aqui é um adjunto adnominal. Aí vamos pensar em classificação de predicado. Nessa primeira frase, tem verbo de ligação? Não. Tem predicativo? Não. Ué, mas é difícil. Não é uma característica? É, mas não é predicativo. É adjunto adnominal. Então, estou diante de um predicado verbal. Agora, olha a segunda frase. Daria para eu simplesmente dizer os alunos a consideraram? Não. Olha a essência do verbo. O verbo fazer em cima, indicando a execução, você faz, pronto e acabou. Agora, o verbo considerar exige um julgo de valor. Considerar essa prova o quê? Fácil, difícil, mais ou menos. E aí? Não ficou faltando algo? Significa que esse difícil não está dentro deste objeto, está fora. E outra coisa, ó, eu conseguiria dizer uma prova difícil foi considerada pelos alunos? Não, eu conseguiria dizer uma prova foi considerada difícil pelos alunos. O difícil fica fora. Não tem como, eu não consigo colocar na estrutura pronominal. Então, como esse difícil fica fora, ele não faz parte do objeto.
O objeto direto aqui é apenas uma prova. E difícil está fora do objeto, mas faz referência ao objeto. É, portanto, um predicativo do objeto direto aqui. Então, vamos lá. Nesta segunda frase, tem verbo de ligação? Não, mas tem o quê? Predicativo. Então, estou diante de um predicado verbo nominal com dois núcleos significativos. No caso, consideraram edifício, enquanto lá em cima só tinham fizeram, que era um núcleo significativo, porque era um predicado verbal. E agora a gente vai fazer o quê? Exercícios de fixação. Olha aí, ó. Primeira questão. Sobre a classificação do predicado, é incorreto afirmar. Vamos lá. Letra A. Quando o núcleo do predicado for um nome, ou seja, um adjetivo ou substantivo, ele será chamado de predicado nominal. Ok. O predicado nominal é composto por um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. Perfeito. Letra B. Quando o núcleo do predicado for um verbo, esse predicado será chamado de predicado verbal. Perfeito. Letra C. O predicado verbo nominal assim é chamado por ser resultado da fusão de um predicado verbal com um predicado nominal. Perfeito. Letra D. No predicado verbo nominal, o núcleo nominal apenas poderá ser representado pelo predicativo do objeto. Não, apenas não. Ele pode ser pelo predicativo do objeto ou pelo predicativo do sujeito, como vimos aqui nos exemplos. Portanto, esta aqui está errada. Letra D. Continuando. Assinale a sequência correta quanto à classificação dos predicados das orações a seguir. Número 1. Ela chegou da festa, já era madrugada. Turma, pensa comigo. Aqui eu só tenho um verbo e esse verbo indica ação. Então não tem verbo de ligação e não tem predicativo. Então que tipo de predicado eu tenho aqui? Um predicado verbal. 2. Os moradores estavam revoltados. Opa, eu tenho um verbo de ligação e eu tenho um predicativo. Então eu tenho um predicado nominal. 3. Ele encontrou os amigos no bar. Não tem verbo de ligação e nem tem predicativo. Então predicado verbal. 4. Os estudantes protestaram nervosos contra a corrupção. Eu não tenho verbo de ligação, porque protestar indica ação, mas eu tenho um predicativo, no caso aqui nervosos, que é um predicativo do sujeito. Então eu tenho um predicado verbo nominal. E a última, ela ficou aflita com a sua demora. Eu tenho um verbo de ligação e um predicativo do sujeito, portanto um predicado nominal. Nessa sequência eu tenho verbal, e a gente já elimina a letra A. Eu tenho nominal, a gente já elimina, que louco, a letra C. Depois verbal, depois verbo nominal e aí por último nominal. Então gabarito, letra B de bola. E aí a gente elimina a letra D, porque ele colocou verbal na última. Vamos para 3. Julgue os itens a seguir. Paulo está adoentado. O verbo estar aqui é um verbo de ligação. Estado. Adoentado é um estado, é um atributo, é uma qualidade, é uma característica, é um predicativo do sujeito. Eu tenho o que a gente chama de predicado nominal. Agora, Paulo está no hospital. No hospital não é uma característica, no hospital é um local. Então o verbo aqui é intransitivo e no hospital é um adjunto adverbial de lugar. Portanto, nós não temos verbos de ligação nem predicativo. Logo, estamos diante de um predicado verbal. Então, A1 é nominal, A2 é verbal. Letra A, o predicado é verbal em 1 e 2. Não. Letra B, o predicado é nominal em 1 e 2. Não. Letra C, o predicado é nominal em 1 e 2. Verbo nominal em 1 e 2. Não. Letra D, o predicado é verbal em 1. Não. Só sobrou a letra E. Letra E, o predicado é nominal em 1 e verbal em 2. Show, gabarito, letra E.
E agora vamos para questões de prova. Primeira questão aí. Há predicado verbo nominal em. Se é verbo nominal, não tem verbo de ligação, porém tem predicativo. Letra A. Ela descansava em casa. Eu não tenho verbo de ligação e eu não tenho predicativo. Então eu tenho um predicado verbal. Letra B. Todos cumpriram o juramento. Eu não tenho verbo de ligação e eu não tenho predicativo. Então predicado verbal. Letra C. Ele vinha preocupado. Opa, eu não tenho verbo de ligação, mas eu tenho um predicativo. Aqui neste momento, neste contexto, o verbo vai ser intransitivo e preocupado vai ser um predicativo do sujeito. Portanto, estou diante de um predicado verbo nominal. Gabarito, letra C. Letra D. Ele está abatido. Tem verbo de ligação e tem predicativo. Então, predicado apenas nominal. Letra E. Ela marchava alegremente. Marchava é verbo intransitivo, só que agora alegremente é uma adjunta adverbial de modo. Então é predicado verbal apenas. Gabarito C. 2. Sobre o exemplo, a lua brilhou alegre no céu. Afirmamos que, vamos lá, vamos avaliar sintaticamente. A lua é o sujeito, brilhou é um verbo intransitivo, porque a gente consegue entender a ação manifestada de brilhar. No céu é onde a lua brilhou, é um adjunto adverbial de lugar. E alegre seria um predicativo do sujeito, relativo a quem? A lua, que é o nosso sujeito, porque alegre aqui é um adjetivo. Então, número 1, o verbo brilhar é intransitivo? Certo. Número 2, o verbo brilhar é transitivo direto? Não. Número 3, o verbo brilhar é transitivo indireto? Não. Número 4, o predicado é nominal? Não, porque eu não tenho ação, eu tenho ação, ou seja, eu não tenho verbo de ligação, mas eu tenho um predicativo, eu tenho um predicado verbo nominal no final das contas. Então, a 4 está errada. 5, o predicado é verbal? Não. E 6, o predicado é verbo nominal? Sim. Então, 1 e 6 estão certas, com isso, gabarito, letra A. Vamos lá. 3. Identifique a alternativa em que aparece um predicado verbo nominal. Letra A. Os viajantes chegaram cedo ao destino. Não tem verbo de ligação e nem predicativo. É um predicado apenas verbal. Número 2. Demitiram o secretário da instituição. Não tem verbo de ligação nem predicativo. É apenas um predicado verbal. Letra C, né? Nomearam as novas ruas da cidade. Não tem verbo de ligação e não tem predicativo. Ué, mas esse novas aí? Ora, quem nomeia, nomeia alguma coisa. Eles nomearam as novas ruas da cidade. Nomear é verbo transitivo direto, as novas ruas da cidade é objeto direto. Esse novas aqui é um adjunto adnominal. Então, o predicado é verbal. Letra D. Compareceram todos atrasados à reunião. Se colocar na ordem direta, vai ficar todos compareceram atrasados à reunião. Todos é o sujeito. O verbo aqui não é de ligação, mas atrasados é um predicativo do sujeito. Então, eu tenho um predicado verbo nominal, gabarito D de dado. Na E, estava irritado com as brincadeiras, o verbo é de ligação, irritado é predicativo do sujeito, então o predicado é apenas nominal. 4. Assinale a alternativa em que apareça predicado verbo nominal. Letra A, a chuva permanecia calma, tem verbo de ligação e tem predicativo, então é predicado nominal. Letra B, a tempestade assustou os habitantes da vila, não tem verbo de ligação e não tem predicativo, portanto, predicado verbal. Paulo ficou satisfeito, tem verbo de ligação e tem predicativo, portanto, predicado nominal. Letra D. Os meninos saíram do cinema calados, não tem verbo de ligação, mas tem predicativo, então predicado verbo nominal, nosso gabarito. Letra E. Os alunos estavam preocupados, tem verbo de ligação e tem predicativo, portanto, predicado nominal. 5. O sol entra cada dia mais tarde, pálido, fraco, oblíquo. O sol brilhou um pouquinho pela manhã. Pela ordem, os predicados das orações acima classificam-se como? Vamos lá. Na primeira, veja que o sol entra.
cada dia mais tarde. Até aqui, a gente não tem verbo de ligação e a gente tem uma estrutura adverbial. Mas como é que ele entra? Pálido, fraco e oblíquo. Então não tem verbo de ligação, mas tem o quê? Predicativo. Então eu tenho aquilo que a gente chama de predicado verbo nominal. Agora olha a próxima. O sol brilhou um pouquinho pela manhã. Neste momento, eu não tenho verbo de ligação e eu não tenho predicativo. Então eu tenho um predicado verbal. Com isso, o gabarito, gabarito, letra E. Então, galera, com isso, a gente conseguiu fazer tudo sobre predicado. Você pode ver aqui o gabarito. E para finalizar bonito, eu quero que você repita. Tem que ser um mantra, ó. Repita comigo. Sou forte, sou resiliente, sou valente, mereço coisas incríveis, sou capaz, estou onde necessito estar. Pense positivo, sempre. Jamais diga, não vou aprender. Diga, vou aprender. Jamais diga, não vou conseguir. Diga, vou conseguir. Jamais diga, não serei aprovado. Diga, serei aprovado. Pense positivo. Pode parecer uma besteira, papo de coach, mas é uma verdade. Quando você pensa positivo, você atrai coisas positivas. Você já deve ter escutado, mente vazia, oficina do diabo. Então, quando você está ali, ó, paradão sem fazer nada, coisas ruins vêm. É como se você tivesse, por exemplo, um terreno que está ali preparado para construir uma casa. Você não vai fazer nada naquele terreno. Está ali, ó, um terreno a esmo. Você preparou, deixou retinho. Mas se você deixar ali largado, vai crescer mato, não vai? Não precisa fazer nada para crescer um mato. O mato é como um sentimento ruim. Se você não fizer nada, ele vem de qualquer forma. Agora, e para ter frutas, coisas bonitas ali, flores, você tem que plantar, não é? Então, o pensamento positivo, ele tem que ser trabalhado sempre. Você sempre tem que buscar o pensamento positivo para que as coisas aconteçam, obviamente, positivamente na tua vida, tá? Então, meus amores, foi um prazer estar na presença de vocês. Espero ter contribuído significativamente para a aquisição do conhecimento. Idem em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe.